Hoje nós vamos começar a falar sobre progressões geométricas e vamos trazer aí mais uma série de exercícios para os alunos que nos solicitaram a segunda semana dessa quarta apostila aí dos alunos do primeiro ano do ensino médio, né? Mas antes, vamos fazer uma pausa, uma explicação aqui sobre o que são essas progressões, né? Essa progressão geométrica, que é tão importante a gente compreendê-la agora no ensino médio, né? Uma progressão nada mais é do que uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior para uma constante que é dada. Meu Deus, o que ela está falando? Parece que está falando grego, mas não é não. Olha o que ele está falando aqui pra gente. Está falando que se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui o meu segundo termo, peguei aqui alguns exemplos, vamos trabalhar aqui eles, ó. Se eu pegar aqui o segundo termo, dividir pelo primeiro, tem que ser igual à divisão do terceiro pelo segundo. Se isso acontecer, esse cara sim é uma progressão geométrica. 2 dividido por 1 é 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, beleza, esse cara é uma progressão geométrica, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho aqui, ó. Lembrando que na progressão, o primeiro termo a gente chama de A1, o segundo de A2, o 3 de A3 e assim sucessivamente, né? E esse cara que define tudo aqui, que fala assim, se você pegar e dividir o segundo com o primeiro, o terceiro com o segundo e der o mesmo número, esse cara aqui vai ser a nossa razão. Olha ela aqui que bonita, ó, a nossa razão, que fala pra gente que é uma divisão do segundo com o primeiro, do terceiro com o segundo e assim sucessivamente. Lembra que na progressão aritmética a gente fazia o que? Uma subtração. Aqui ela é uma divisão, tá? E o nome dela é a nossa razão. Vamos determinar aqui rapidinho a razão dessas outras? Desse primeiro exemplo, a nossa razão foi o termo 2. Vamos ver desse cara aqui, ó, do exemplo 2. Qual seria a razão? Então, eu vou pegar o segundo, dividir pelo primeiro. Só para conferir se realmente ela é uma progressão, vou pegar o terceiro e vou dividir pelo segundo. Eu preciso fazer sempre isso, mas não necessariamente. Eu estou fazendo mais para saber se realmente ela é uma progressão, tá? Menos 2 dividido por menos 1, divisão de mesmo sinal. Então, vai dar o quê? Positivo, né? O velho menos com menos dá mais. 2 dividido por 1, 2. Menos com menos dá mais. Igual 4 dividido por 2, 2. Menos com menos deu mais, né? Vou botar aqui para ficar bonito. Tranquilo? E esse cara aqui, o exemplo 3, será que ele vai ser difícil? Ele vai dar dor de cabeça pra gente? Não. Vamos lá. É o segundo termo dividido pelo primeiro. Pronto. 1/3 dividido por 1 é 1/3. Será que o segundo vai dar? Vamos pegar agora o A3 e dividir pelo A2. 1/9 dividido por 1/3. Para quem não lembra dessa divisão aqui, é só eu fazer o quê? Repetir a primeira, que é essa bonita aqui, e multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Que é esse carinha aqui, ó. Então, vamos ver aqui. E eu faço 3 vezes 1, 3. Gente, desconsidera aí os barulhos externos, tá? 9 vezes 1, 9. Se não estiver atrapalhando, tá tudo bem. Deixa eu simplificar aqui. Quanto que é 3 dividido por 9? Vamos simplificar isso aqui por 3. Então, isso aqui vai dar 1/3. Então a nossa razão, ela é 1/3, tá? Tranquilo até aqui? Não é difícil. A progressão geométrica, ela só é um pouco mais trabalhosa porque ao invés de a gente ter uma subtração, a gente tem uma divisão, né? Eu quero chamar a atenção para vocês aqui no seguinte. Note aqui, ó, esse rapaz aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 4, 8. Como foi que eu achei o segundo termo, hein? Eu peguei o quê? Peguei o primeiro. Vou até transferir ela para cá, ó. É x é igual... É x que eu dou aqui exemplo 1, tá, gente? 1, 4... 2, 4,
8, 16 e assim vai. Ó. O que eu fiz aqui para me poder achar o meu A2? Eu peguei o quê? O A1, que foi 1, e multipliquei pela minha razão, que foi 2, certo? Como é que eu faço para achar o A3? Vou pegar o quê? Eu posso pegar tanto o A2 e multiplicar pela razão, não posso? Quem que é o A2? O A2 é 2 e multiplicar pela razão, que é 4. Mas será que se eu pegasse aqui, por exemplo, será que para me achar o A3, eu poderia pegar o meu A1, por exemplo, e multiplicar pela minha razão? Aí, se eu quero saber o A3, eu vou colocar aqui ao quadrado, porque é como se eu pegasse, já que o termo anterior é menos 1, né? A3 seria o quê? Elevado a 2, vamos ver aqui. A3, então eu teria o A1, que seria 1 vezes Q elevado a 2. Quem que é o que é a razão? 2 elevado a 2, 4. Tá dando certo. Vamos ver aqui o A4. Então, se eu pegar o A4 e fizer assim, ó, A1 vezes Q elevado a 3. Por que é 3 mesmo? Porque eu quero achar aqui, né, o quarto termo. Então, eu subtraio aqui 1 do expoente, ó. Vamos ver se vai dar certo. O meu A1 é 1 vezes o Q elevado a 3. Quem que é o Q mesmo? O Q é 2. Gente, a gente calculou esse Q bem aqui, tá? Quando a gente estava provando o que era uma progressão geométrica. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, fica 1 vezes 8, que é igual a 8. Então, gente, vai nascendo aí o quê? A nossa formulinha do nosso termo geral, que vai ajudar muito a gente daqui pra frente, tá? Vou deixar ela aqui, ela vai estar sempre nos auxiliando. E antes, estamos quase partindo para os exercícios. Segura aí, tem calma. Eu quero falar para vocês aqui, acrescentando aqui, a classificação de uma PG. Uma PG, ela pode ser crescente, constante, decrescente e alternada. Quando que isso acontece? Todas elas vai depender da minha razão, tá? Quando a minha razão é maior do que 1, minha PG é crescente, que é o caso desse daqui, ó. A minha razão é maior do que 1. Quando a minha razão é igual a 1, é constante. Quando que isso acontece com uma PG é constante? Quando eu tenho tipo 7, 7, 7, 7. Que aí eu faço 7 dividido por 7, 1. Opa, é constante, igual a 1. Todos os termos são iguais. Então, se eu dividir o segundo pelo primeiro, vai dar 1, já que os termos são iguais. Decrescente, quando o Q estiver entre 0 e 1, ou seja, for maior do que 0, né? E for menor do que 1. E alternada quando o Q for menor do que 0. Pois a gente vai ver mais esses exemplos aqui com calma, tá? Mas até então, tá tranquilo? Vamos passar para a resolução dos exercícios, beleza? A nossa primeira questão, ela fala assim: considerando a progressão geométrica 3, 15, 75, 375, 1875, 9375, determine sua razão e expresse o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Moleza, então, essa questão, né? Vamos ver o que a gente viu até agora, se dá pra gente fazer essa questão tranquilamente. Então, vamos lá. A nossa PG já está aqui, né? E vamos começar, então, achando a nossa razão. Quem que é a razão mesmo? A razão é o segundo dividido pelo primeiro. Tem que ser igual ao terceiro dividido pelo segundo. Vamos ver. Então, se eu pegar aqui o meu A2, a minha razão vai ser A2, que é 15, e vou dividir por 3, que é o A1. Vou colocar aqui, porque às vezes a gente esquece, né? A1, A2, A3 e assim sucessivamente. 15 dividido por 3 é 5. Beleza, vamos confirmar se isso realmente é uma PG. Ou a minha razão também pode ser 75 dividido por 15.
75 dividido por 15 também é 5, né? Vamos ver, vamos conferir aqui. 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Fica 5 vai 2, 5 vezes 1, 5 com 2, 7, 75, beleza. Então, a minha razão é 15. E aí, para mim poder saber o que ele quer mais, ele quer expresse o termo geral dessa sequência em função do seu primeiro termo. Como é que é a fórmula do termo geral mesmo? Sai a razão e entra a fórmula do termo geral. O termo geral é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Se não ficou claro, deixa eu explicar aqui, ó. Quem que é o Q menos 1? Lembra que o N, a gente falou isso na progressão aritmética. O N é o termo que eu quero descobrir. Como que é isso? Vamos supor que eu quisesse descobrir aqui o meu A4. Então, seriam 4 termos. Então, no N eu iria colocar aqui o 4. Entendeu? Se eu quiser descobrir dessa sequência aqui o 10, eu vou colocar aqui o número 10. Certo? No caso, ele não quer que eu descubra nada. Ele só quer que eu coloque isso aqui em função da razão e no meu A1. Então, eu vou só escrever aqui, ó. AN é igual o A1, que é 3, vezes Q... Opa, quem que é o quê? Deixa eu apagar aqui. Que é 5, né? Vezes 5 elevado a quê? A N menos 1. Pronto. É a única coisa que ele quer. Eu escrevi ela de acordo com com o meu primeiro termo e com a minha razão. Não preciso fazer aqui, gente, tá? Não precisa fazer a multiplicação. Isso aqui já é o bastante. Tudo bem? Ah, mas se eu quiser, eu posso fazer 3 vezes 5, vai dar 15, elevado a menos 1? Pode, mas isso aqui já é o suficiente, tá? Vamos então agora para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão, ela fala, escreva os 6 primeiros termos da progressão geométrica em que A1 é igual a 2 e que, ou seja, a razão é igual a 6. Ah, sério? Vamos lá então, simples demais, não é não? Vamos aqui, ó, nossa segunda questão, então a gente tem aqui, já deu tudo, né? O A1 igual a 2 e o Q igual a 6, tranquilo? Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber os 6 primeiros termos, então ele já deu o A1, ele quer saber o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Pronto, eu vou fazer o seguinte, pra gente fixar mesmo, vou deixar aqui e vou pegar a fórmula do termo geral, só pra gente fixar, tá? Então, vamos lá. Quem que vai ser o meu A2? Vai ser o A1, né? Ah, errei aqui. Ah, borracha. Vai ser o A1, que é 2, e vai multiplicar por Q, que é 6, elevado a N menos 1. Se eu quero saber o termo de número 2, aliás, o segundo termo, o meu N vai ser 2. 2 menos 1, 1. Então, vamos aqui. 6 elevado a 1, 6 vezes 2, 12. Pronto. O meu A3 vai ser o quê? O meu A1 vezes o 6, mais uma vez. Se eu quero saber o 3, 3 menos 1, 2. Então, vamos lá. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2, 72. Deixa eu preencher logo de todo mundo aqui. Não, vamos fazer com calma. 2 vezes o A4, 6 elevado a 3. Por que 3, hein? Porque é 4 menos 1, né? Então, 6 elevado a 3 vai dar quanto? 6 elevado a 3 dá 216. 216 vezes 2, 432. Eita, que esses termos estão ficando enormes. Então, vamos agora aqui, ó. 2 que multiplica 6 elevado a 4. Vocês já sabem por que é 6 elevado a 4, né? Dá 1.296. Vezes 2 vai dar 2.592. Agora, 6 elevado a 5, né? 2 vezes 6 elevado a 5.
6 elevado a 5 dá 7.776. Vezes 2, isso vai dar 15.552. Tranquilo? Ah, mas teria outra forma de eu resolver? Ah, claro que tem. Eu poderia ter pego só aqui, ó. O que é o A1? O meu A1 é 2. Então, para achar o A2 vai ser 2 vezes 6. 12. Para mim achar o A3 vai ser o A2 vezes 2. O A4 vai ser o quê? O A3 vezes 2. Ah, mas por que eu não faço isso direto, hein? Até achar o número? Porque você já pensou se ele tivesse pedido para você fazer o A20? E aí você ia ter que fazer até o A19, sendo que você só ia precisar fazer tipo A20 é igual a 2 elevado 2 que multiplica 6 elevado a 19, entendeu? Esse cara aqui ele é legal só quando são poucos termos. Mas quando já é um termo muito grande, para mim não ter um trabalho desnecessário, eu aplico a fórmula do termo geral. Beleza? Indo agora para a nossa terceira questão, ela fala assim: em uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 10 e a razão é 15, determine a. O termo geral dessa sequência, em função do seu primeiro termo e de sua razão. Os valores do quarto e do sétimo termos dessa sequência. Questão rapidinho, vamos fazer sem muita demora, sem muita enrolação, tá? Já vamos pegar aqui as informações que ele deu. Ele falou então que o nosso A1 é igual a 10, que a nossa razão é igual a 15, e ele quer saber o nosso bendito do nosso termo geral, na letra A. Olha o termo geral aqui, só para quem esqueceu, ó. Termo geral vai ser igual, então, o quê? A 1 vezes Q elevado a N menos 1. Gente, escreve isso daqui várias vezes se for preciso, porque lá na frente vocês vão precisar e podem esquecer, tá? Vamos lá, então. Então, nosso termo geral, que a letra A vai ser o quê? A N é igual a 1, que é 10, vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Acabou a questão, não tem mais nada. Agora a letra B. A letra B tá pedindo o quê? O quarto e o sétimo termo. Então, ele quer saber o A4 e o A7, tá vendo? Substitui aqui e acabou. Então, vamos aqui, ó. O A4 vai ser 10, que multiplica 15, elevado a N menos 1. O N é o 4, porque é o quarto termo que eu quero saber. 4 menos 1, 3. Pronto. Então, vamos aqui, ó. Quanto que será que é 15 elevado a 3? É um número gigante, né? 15 elevado a 3 dá 3.375. Então, vai ser 10 que multiplica 3.375. Isso aqui vai dar igual a... Só por um zero, né, gente? 33.750. E agora o A7. O A7 vai ser a mesma coisa. Vai ser 10 que multiplica 15 elevado a 6. Por que é 6? Porque é 7 menos 1. 6, né? Então, isso aqui vai ser o quê? 10. 15 elevado a 6 também não é um número fácil. É um número gigante. Olha isso aqui, ó. Para vocês terem uma ideia. Nem me atrevo a fazer isso aqui na mão. Usei sinceridade e calculadora, porque não dava, não. Ia ser muito demorado. Vezes 10 é só pôr um zero aqui. Pronto. É só isso. É só isso. Letra A e letra B. Tranquilo, então? Agora vamos dar sequência, então, com a nossa quarta questão. Na nossa quarta questão, ela é bem parecida com a terceira, né? Até mais simples. Em uma progressão geométrica em que A1 é igual a 3 e a razão é igual a 5, determine A, o termo geral, e B, o valor do sétimo termo dessa sequência. Então, vamos fazer aqui também bem rapidinho, né? Então, a gente tem aqui que o A1 é igual a 3 e o Q é igual a 5. Ele quer saber o nosso AN.
Então, nosso AN, vamos pôr aqui do lado de novo, nosso termo geral é o quê? O A1, que é 3, vezes o Q, que é 5, elevado a N menos 1. Pronto. Acabou a letra A, tá? Bem tranquilo. Agora esse aqui, vou até botar aqui o A para vocês não esquecerem. O nosso B, ele quer saber o quê? O sétimo termo dessa sequência. Então, ele quer saber o A7. O A7 vai ser 3 vezes 5 elevado a 7 menos 1. 7 menos 1, né? Então, nosso A7 vai ser o quê? 3 vezes 5 elevado a 6. Quanto que é o 5 elevado a 6? Vamos ver aqui. 5 elevado a 6 é igual a 15.625. Então, o A7 vai ser 3 que multiplica 15.625. Que vai dar, de A7, 46.875. Pronto. Super rápido essa questão. Agora a gente vai para a questão de número 5 e a questão de número 6. Elas são um pouquinho mais trabalhosas, tá? Então, prestem bastante atenção nelas. Então, ele fala assim, na etapa 1, há um único quadrado com lado igual a 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados congruentes, sendo 4 deles retirados, como indica a figura. Na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido, em que cada um dos quadrados da etapa anterior, Nessas condições, a área restante da etapa 5 é... Note, gente, que ele quer saber a área restante. Ele não quer saber, às vezes pode confundir, quem que é o quinto quadrado, como é que ele foi dividido, tá? Ele quer saber a área restante, tá? No nosso A1, é um quadrado inteiro. Então, o A1 é um quadrado inteiro. Então, ele aqui vai ser considerado 1. Olha o que ele fala. No nosso A2, ele fala o seguinte, que ele pegou aqui esse quadrado do A1, dividiu aqui, ó, em 9 partes, tá vendo? E ele retirou 4, ou seja, ele tirou esse e esse. Então, qual que é a área restante aqui, ó? Se eu tinha 9 quadrados em 9 e eu retirei 4 quadrados em 9, ficou o quê? 5 em 9. No A1, eu tinha 9 quadrados, vamos supor, uma ideia, né? Porque pode ser 8 quadrados e tiro 8. Mas eu tinha 9 quadrados e não tirei nenhum, né? Não tirei nenhum. 9 dividido por 9 é 1. Então, percebe-se que isso daqui, ó, vai se repetindo. E ele quer saber até quando isso aqui repete no A5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou achar a primeira razão. A minha razão vai ser o quê? O A2 dividido por o A1. O A2 é 5 nonos. O A1 é 1. Então, isso aqui vai dar igual a 5 nonos. E vou trazer para a minha fórmula do termo geral, tá? Então, o meu A5 vai ser igual ao quê? O meu A1, que é 1, vezes 5 nonos elevado a 4. Entre parênteses, é muito importante, porque senão eu vou estar falando que só o 5 está elevado a 4, tá? Então, o meu A5 vai ser igual ao quê? 1 que multiplica 5 elevado a 4. 625. E o meu 9 elevado a 4, que dá o quê? 6.561. Vai dar justamente a nossa letra E.
falha, que vai dar justamente a nossa letra E. Tranquilo? Agora vamos para a sexta questão. Eu falei que essa quinta ia ser um pouquinho mais trabalhosa, mas é mais a questão de interpretação que a gente tem que ter cuidado mesmo. Já na nossa sexta questão, ele fala assim: para fazer a aposta mínima na Mega Sena, uma pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de apostas que contém os números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu escolheu os números de sua aposta formando uma progressão geométrica em que a razão é inteira. Quais os números da aposta feita? Então, a gente tem entre números de 1 a 60, a gente sabe que essa razão ela é inteira. O que quer dizer que é inteira? Quer dizer que na hora que ele for fazer a divisão do A2 por A1 ou do A3 por A2, tem que dar um número que não pode ter vírgula. Tipo, não pode dar um número 2,5. Por que isso poderia acontecer? Digamos que você escolhesse para fazer a sequência os números 3, 6, 9. Se você pegar aqui o A3, o A2, vamos pegar aqui, ó. O A2 e dividir por A1. A2 dividido por A1, eu tenho 6 dividido por 3. A3, dá 2, né? Tranquilo. Se eu pegar 9 dividido por 6, isso aqui nem é uma PG, só para começar, né? Porque essa divisão aqui daria diferente. Então, vamos partir do seguinte pressuposto, ó. Se ele quer saber quem são, se ele apostou os 6 números, vamos colocar aqui, ó, 6 números. O máximo que a gente pode chegar aqui seria no A6 igual a 60. Então, não pode ultrapassar 60 de jeito nenhum, né? Então, vamos colocar aqui. Vamos escolher que o nosso primeiro termo seja maior do que 1. Então, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui, ó, que o nosso A1 seja 1, tudo bem? Então, vamos ver aqui, quem que poderia ser, e vamos botar aqui uma razão igual a 2. Vamos ver se a gente conseguiria fazer por esse método aqui. Se o A1 for 1, então vamos pegar aqui a fórmula. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos fazer aqui logo quem que é o A6 para ver se por esse método dá certo. O A6, o A1 seria 1. O Q seria o 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 dá quanto? 32. Vezes 1, 32. Opa, então a gente já pode concluir que o nosso A6 pode ser 32. Mas se a gente escolhesse, vamos supor aqui, ó, um A1 igual a 2 e um Q igual a 2 também. Será que também daria certo? Deixa eu ver aqui. Aí eu teria que o meu A6 seria 2, que multiplica 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32. 32 vezes 2 é 64. Então, não dá. De fato, o meu A1 tem que ser 1. Então, agora ficou fácil, né? Então, o primeiro número que ele apostou foi 1. Quem que vai ser o meu A2? O meu A2 vai ser o quê? O A1, que é 1, vezes Q. Eu sempre ponho Q. Deixa eu apagar esse Q aqui e pôr o número para ficar logo mais rápido. O Q, que vai ser 2. 2 elevado a 1. Então, meu A2 vai ser 2. O meu A3 vai ser o quê? 1 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 1, 4. O meu A4, 1 vezes 2 elevado a 3.
2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 1, 8. O meu A5, 1 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. 16 vezes 1, 16. E o meu A6, que a gente já calculou ele aqui, ó. Tá? 2 elevado a 5, 32. 32 vezes 1, 32. Tranquilo, então eu posso dizer que os números que ele apostou foi 1, 2, 4, 8, 16 e 32, tá, gente? A razão deu certinho, deu um número inteiro, os números ficaram entre 0 e 60, e são esses números que provavelmente ele apostou, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar suas dúvidas, esperar que a gente vai postar mais exercícios também de progressão geométrica, agora fora das questões pedidas, tá? E é isso aí. Muito obrigada.